jornalista. Mas permitam-me que comece só por agradecer ao diretor do Instituto Odivelas estar aqui. Estar aqui para mim é muito significativo, porque eu posso dizer que de certa forma nasci no Instituto Odivelas, porque o meu pai era motorista no Instituto Odivelas e os motoristas e alguns funcionários tinham umas casas que penso que ainda existem no Instituto Odivelas, que é na Rua da Fonte. Depois eu nasci no número 18. Curiosamente, eu nasci numa propriedade de Elrey Diniz, que foi de Elrey Diniz. E curiosamente, acreditem, eu nasci no mesmo dia de Elrey Diniz, 750 anos depois. Eu nasci a 9 de outubro de 61, ele nasceu a 9 de outubro de 1261. Há aqui enfim, algo de muito curioso e, de certa forma, também o facto de toda esta atividade estar relacionada também, ou apadrinhada sempre por Elrey Diniz, também me diz muito por isso. E muito obrigado, doutora Maria Máxima Vaz, por nos estar sempre a ensinar coisas sobre Elrey Diniz. Depois, permitam-me que eu volte então, de alguma forma, a essa minha infância, passada na Rua da Fonte. Agora, quando passo por lá, a rua é pequeníssima, na altura parecia-me enorme, acho que normalmente isto acontece sempre. Portanto, como já vos disse, profissionalmente eu sou jornalista. E sou jornalista porque o meu pai era motorista no Instituto Odivelas, mas era a única pessoa na Rua da Fonte que todos os dias comprava um jornal. Era o Diário Notícias. Era um jornal enorme, na altura era maior do que é hoje o próprio Expresso, imaginem. E foi nas páginas do Diário Notícias, a ler o jornal, que eu esperava sempre. Era um senhor que ia distribuir o jornal rua a rua, portanto, era um Ardina, havia um tempo dos Ardinas, ele anunciava-se com um pregão, e eu lá, muitas vezes era eu que lá ia buscar o jornal. E aquilo era delicioso para mim, era delicioso ver o mundo através do jornal. Na altura, nós tivemos televisão um pouco tarde, a minha mãe era modista e trabalhava em casa, tinha sempre a rádio ligada nos emissores unidos, algo do género. Portanto, digamos, a minha janela para o mundo era o jornal, e o jornal fez-me jornalista porque me fez sonhar, querer gostar de trabalhar naquele jornal. Tudo aquilo era agradável, o próprio papel, as manchas de sujar as mãos, tudo aquilo fez parte da minha formação. Mas o meu sonho mesmo era ser escritor. Mas como ser escritor é difícil porque não é fácil escrever-se um livro no sentido de ser escritor, efetivamente, de ser romancista, por exemplo, e muito mais difícil é viver-se disso, de alguma forma. Portanto, eu fiz-me jornalista para poder viver da escrita, que é um caminho para poder ser escritor. Já publiquei alguns livros, mas o único livro que me atribui, de alguma forma, essa qualidade, e é com muita bondade que vocês me tratam dessa forma, foi este livro. A Primeira Derrota de Salazar, que saiu em dezembro do ano passado, que é um romance histórico e que fala da história da queda da Índia portuguesa. E foi um livro que me deu imenso prazer escrever, principalmente porque ele permite, de alguma maneira, um dos objetivos foi esse, resgatar um pouco a história e a memória daqueles portugueses que lá estavam, a maior parte deles militares, que sofreram a invasão, que estiveram presos em campos de concentração e que hoje em dia, ainda hoje em dia, essa história continua ignorada. Como se pudéssemos varrer um pedaço da nossa história menos gostosa, menos agradável, é evidente, para debaixo de um tapete, e passamos ao lado e não se conta aquela história. Mas eles estiveram presos, estiveram em campos de concentração, fizeram ao serviço da pátria e a história ignorou-os por completo. Porque eu achava que não era possível isso acontecer. Não é possível. Nós temos que respeitar a nossa memória e a nossa história, seja ela boa, seja ela má. Aqueles homens mereciam aquilo. Com o meu esforço, com algum talento que terei ou não, escrevi este livro. Foram alguns meses de um trabalho brutal. Trabalhei 10, 12 horas por dia a escrever. Lá em casa, aquilo foi tudo revolucionário, de alguma maneira, para conseguir ter o espaço, porque eu tinha tantos documentos, que já contei esta história várias vezes. Durante uns 4 meses, a primeira passou a comer na cozinha, porque eu precisava da mesa da sala para espalhar todos os papéis onde escrevia. Deu muito trabalho, mas foi muito agradável, foi muito gratificante. Sábado, depois as coisas acontecem. Estas jornadas são fazer e vencer. Se nós não fizermos, nunca poderemos vencer. Eu tinha este sonho de ser escritor, de viver da escrita, e desde que este livro saiu, as coisas têm-se sucedido. Sábado vou estar a convite da Bertana, na Feira do Livro de Coimbra, para uma sessão de autógrafos. Eu nunca imaginaria que me iriam convidar para feiras de autógrafos. E já é a segunda ou terceira sessão deste ano que acontece. Houve uma tortura no outro dia em Lisboa, que também me convidaram. Fui a um festival literário em Macau, a convite por causa deste livro. Quer dizer, há assim uma sucessão de coisas
E aquilo que eu vos posso dizer, como de alguma maneira, que é o exemplo da minha vida, que é da minha experiência, não posso falar mais do que isso, é que se nós acreditarmos muito numa coisa, todos nós temos talento, todos nós temos talento. Podemos, com muito tempo, ter algum talento adormecido. Podemos não ter a energia suficiente ou não queremos ousar dar aquele passo, mas todos nós temos o talento suficiente para fazer alguma coisa. Se nós quisermos muito, com tenacidade, nós chegamos lá. E, neste caso, eu consegui, acho eu, dar esse passo gigante. Já publiquei alguns livros, como vos disse, todos os outros livros não são mais nem menos do que, digamos, de alguma forma, a projeção do meu trabalho de jornalista. Foram trabalhos editados em livro, podiam ter sido trabalhos editados em revistas ou em jornais, enfim, têm uma dimensão maior, por isso foram editados em livro, tem várias páginas, mas basicamente é um trabalho de jornalista. Este é um trabalho de escritor enquanto tal. E sinto-me, de facto, muitíssimo gratificante. Já agora deixa-me também voltar um pouco atrás, porque acho que todos nós temos a necessidade de poder fazer alguma coisa. Eu, digamos, aprendi a ser jornalista, gosto de ser jornalista também. O primeiro jornal que existiu em Odivelas foi fundado por um grupo de pessoas, eu fui uma dessas pessoas. Foi fundado em Odivelas nos anos 70, no final dos anos 70. O primeiro semanário com sede em Odivelas foi fundado que era o Jornal de Odivelas, que era o ponto final, o primeiro semanário, foi fundado no início dos anos 80, eu estava nessa equipa também. Eu fui viver para Macau durante alguns anos, em Macau também lancei um jornal, que é o ponto final, que ainda hoje, graças a Deus, existe. Portanto, é possível nós termos sempre uma energia transformadora, podemos juntar aquilo que é a nossa vontade, a nossa capacidade para fazer alguma coisa. Se nós não fizermos, acho que ficamos de mal com a nossa consciência. Temos esse dever, de certa forma, que é de dar sempre um passo. É sempre possível dar um passo. O ideal é nós podermos chegar ao fim do dia, ao fim da vida, olhar para trás, olhar em frente para o espelho e estarmos bem connosco próprios. Isso é o essencial. E depois termos estas pequenas pérolas que são livros. No outro dia, vou terminar, muito rapidamente, recebi uma carta em casa, datilografada, que é extraordinário hoje em dia receber uma carta datilografada, ainda com os R's que não acertam bem, palavras corrigidas à mão, escrita por um senhor que tem 92 anos. Eu não o conheço, ele não me conhece. Ele procurou-me através da editora, da Liga dos Combatentes. Ele é coronel, tem 92 anos. Ele é o capitão. A história dele passa aqui um bocadinho. Eu ficcionei sobre uma realidade que aconteceu. Ele foi uma das pessoas que primeiro arvorou, penso que é essa expressão, a bandeira branca na cidade em Panjim, portanto, perante a ameaça que estava a acontecer da União Indiana. Ele leu o livro, reviu-se nesta história, ficou comovido, escreveu-me e agradeceu-me. Eu sou jornalista há 30 anos persigo o objetivo de ser escritor. Esta carta justificou todo este trabalho. É tudo. Muito obrigado.